é pra você ficar rindo, não. Eu tô chorando, não tô rindo, que tá rindo é você. 1, 2, 3 e... Oi, voltei! Esse é o começo, não? Eu não sei como fazer um começo, velho. Realmente não sei. Entendeu? Esse vai ser o começo. Eu não sei como fazer o começo. Então, voltei! Oxi. Uma vez na vida já brigaram com um livro? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo é pra você. Tá bom. Tá? Ah, tá. Eu observei que no ano de 2019 eu li muitos livros. Minhas classificações, elas foram bastante ecléticas. Eu li livros de romance, de ficção. Eu me lembro que no começo do ano mesmo eu estava vidrada em fantasia. Então eu procurei por muitos livros de fantasia. Eu me lembro que eu lia resenhas e assistia vídeos de pessoas que tinham lido fantasia e faziam indicações. E aí eu sei que eu fui em busca das fantasias e a maioria delas, as que eu comprei e que eu me interessei em ler, elas eram trilogias. Nessas trilogias eu me lembro que a maioria delas, tô falando sério, a maioria delas eu terminava louca. Eu terminava brigando com o autor do livro, chateada, triste, angustiada, achando que eu tinha perdido meu tempo lendo os livros. E eu me lembro que eu chegava a vezes pensar, não, agora eu vou escrever um livro próprio, porque aí eu vou ter o final que eu quero. Dentro disso, eu passei por várias situações de felicidade, quando eu conseguia chegar em um livro que realmente satisfazia o meu desejo como leitora. E os livros que me deixavam chateadas, eu realmente vivia chateada mesmo. Eu me lembro que eu ficava durante uma semana refletindo sobre aquela perca. Como é que fala? Perca. Aquele atraso de vida mesmo, lendo aquele livro. Então eu ficava, durante uma semana refletindo a respeito daquele final que não deveria ser daquele jeito. Aquele final que eu pensei de uma outra forma. Eu sei que isso pode ser neurose, né? Eu posso estar realmente com o início de uma loucura, não sei exatamente o porquê acontece isso comigo. Mas a maioria das trilogias foram assim. Eu terminava os livros bem reflexiva no sentido de que eu acreditava que aquele livro tinha que terminar de uma forma completamente diferente da que começou. Ou completamente diferente da que terminou, sabe? E aí, esses dias eu tava pensando a respeito dos finais. Os finais dos livros, normalmente as trilogias, quase nunca são tão fiéis ao início. E aí, como fonte da minha indignação, eu comecei a pensar a respeito de como os livros te colocam uma proposta inicial. No meio acontecem diversas coisas e no final, normalmente, o final dos livros, eles não são tão coerentes à proposta inicial. Eles te vendem algo, no meio se perdem nesse algo e no final, para resgatar, se torna praticamente impossível. Isso me fez pensar a respeito de fidelidade. Fidelidade em relação à nossa própria vida mesmo. Eu comecei a pensar em vezes que eu meio que no meado das situações que me aconteceram na vida, eu me esqueci do que é ser fiel, muitas vezes até mesmo a Deus, em relação aos meus princípios, meus posicionamentos, os meus pensamentos. Esse é um jogo bastante complicado, porque normalmente a gente se vê meio que perdido naquilo que a gente precisa ser fiel. Eu comecei a pensar nas árvores, a fidelidade da árvore. A árvore, ela é plantada em um lugar e ela permanece naquele lugar, ela cria raízes naquele lugar, raízes profundas e independente das estações, a árvore permanece naquele lugar. E você pode estar se perguntando se isso não é ser acomodado, uma pessoa que permanece naquele lugar para sempre. Mas quando se fala em fidelidade, é assim que nós precisamos ser. A gente vai com as árvores encontrar diversas diversidades, diversas estações, diversas intensidades de vento, mas a árvore, ela é produtiva naquilo que ela se propõe ser. A árvore utiliza das diversas estações como um proveito para aquilo que ela já é, sabe? Ela produz a respeito daquilo que ela se estabeleceu em si. E muitas vezes a gente admira
admira muito fidelidade, a gente admira muito a forma de pessoas serem fiéis e a gente se esquece que a fidelidade ela está linkada às adversidades que vamos enfrentar, às diversas situações que estaremos expostos, mas para isso a gente precisa ter a fidelidade de uma árvore, a fidelidade de um início ao fim, sabe? Independente das diversas situações que vão ocorrer. Essa semana eu tava pensando que eu nunca vi um pai dizendo que ia colocar o nome do filho de Jó. Normalmente a minha avó, ela sempre fala: tenho que ter paciência de Jó com você, Tony. Mas nunca ouvi alguém falar que vai colocar o nome do filho de Jó. Tem apelidos, né? As pessoas ganham apelidos, tipo Jó. Mas ninguém nunca colocou o nome do filho, não. O nome do meu filho vai ser Jó. E a história de Jó na Bíblia é a história de alguém que foi fiel a Deus por viver diversas adversidades, diversas situações complicadíssimas, mas se manteve fiel a Deus, sabe? E algo muito positivo nisso tudo, na nossa história. A nossa história foi iniciada por um autor que ele é fiel. E ele se permanece fiel, independente das adversidades que nós vamos enfrentar. Esse é o autor que começou a nossa história. Ele não vai se ver perdido no meado dela. Pelo contrário, ele sabe a proposta inicial e ele é fiel a essa proposta inicial até o fim. Deus, ele é como uma árvore que se permanece fiel eternamente. E se a gente aprender com essas características dessa árvore que é eterna, a gente vai provar do fruto que ela propõe, do fruto que ela dispõe para nós eternamente. Era isso que eu queria falar com vocês, que a gente de fato aprenda a ser fiel na nossa caminhada, independente das coisas que vão nos acontecer, que a gente permaneça fiel à proposta inicial que o nosso autor nos disponibilizou a viver, que é em amor, em fidelidade, em compaixão, em justiça e todas as outras características que Jesus nos expõe, que Jesus coloca em pauta nas nossas vidas, para que a gente viva eternamente provando do sabor desses frutos que não são findáveis. Eu espero que esse vídeo chegue no coração de vocês da mesma forma que essa palavra chegou no meu coração e me abriu os olhos para que eu viva de forma mais fiel, mais alinhada e mais invariante no meio do caminho. Beijão. Eu acho que eu pretendo fazer, sei lá, um novo vídeo falando sobre os livros que eu li. Eu li várias fantasias, várias coisas legais. E falar um pouco sobre leituras de livros também, que é algo que eu gosto muito. Eu li bastante o ano passado. Se vocês gostaram desse vídeo, que vocês ativem o sininho, compartilhem com os amigos, curta, comente e se inscreva no canal. Fui! Eu acho que... não acredito que o áudio bugou de novo, velho. Esses bichos, eles me odeiam, velho. Não esquece de se apresentar. Não esquece de, se você for parar, de fazer uma transição de ir pra outra, você não termina de falar a coisa. Aí você vai começar B pra fazer o corte. Você vai começar aqui B. Você entendeu o que quer dizer?